O Auto Informe Entrevista já trouxe aqui vários dirigentes da indústria automobilística falando sobre tecnologia, produto, segurança. Só que hoje nós vamos trazer alguém para falar sobre direção. Quer dizer, não adianta nada você ter um bom equipamento, um bom carro, se você não souber aproveitar tudo o que ele pode oferecer, né? E nada melhor do que para falar de direção do que essa dupla de pilotos profissionais aí que vai contar pra gente como é dirigir o carro na pista e também nas ruas, né? Betinho Gressi e Rodrigo Hanashiro, que sejam bem-vindos aqui ao Auto Informe Entrevista. Obrigado. Que tem o patrocínio da BSS Blindagens. É isso, obrigado pelo convite, um prazer nosso aí estar aqui. Legal, o prazer é nosso. O Betinho e o Rodrigo são proprietários da empresa, é Two Drive ou Dois Drive? Two Drive, né? Em inglês, né? Que dá cursos de pilotagem e cursos de segurança, de proteção, né? Explica pra gente primeiro o que é a Two Drive, o que vocês fazem, o que é essa chamada clínica de pilotagem. Na verdade, a gente é uma empresa de experiência automotiva, então tudo que é relacionado a automóvel, aos carros, a gente está envolvido. Então, desde cursos de direção defensiva, proteção executiva, clínicas de pilotagem, lançamentos de carro, lançamentos para imprensa, test drive para cliente final, transfer, tudo que envolve automóvel, a gente está, de certa forma, envolvido com o negócio. E quem é que participa? Quem é que faz essas clínicas? Qualquer um pode participar? Nas clínicas de pilotagem, especificamente, são clientes com carros super esportivos que levam os carros para a pista. O melhor lugar para eles andarem e extrair o máximo de esportividade é na pista e não na rua, correndo o risco de um acidente, correndo o risco de uma multa ou algo pior. Então, a gente tem levado grupos pequenos para a pista, nos quais eles aproveitam toda a esportividade, toda a potência e velocidade que o carro oferece num ambiente seguro. Por mais que tenha a questão da velocidade, ainda é um ambiente muito mais trabalhado, com muito mais segurança e com um suporte técnico nosso bem grande. Na verdade, Rodrigo, é uma forma da pessoa aproveitar o potencial de um carro esportivo, né? Senão ele não tem onde andar. Os caras compram um carro e é uma clínica ou, na verdade, um divertimento? É um momento onde eles podem acelerar esse carro? Tem as duas coisas, né? Tem cliente que vai lá porque almeja chegar numa Porsche Cup, numa categoria profissional. Então ele quer pegar a experiência para um dia chegar lá. E tem cliente que vai lá simplesmente para curtir o carro esportivo que ele tem. Que acelerar na rua, tudo isso que eu falei, realmente acaba atrapalhando ele. Não existe isso. Não existe como acelerar na rua sem estar dentro das leis de trânsito. Então, para ele curtir mesmo o automóvel que ele tem, o brinquedo que ele tem, como a gente fala, é na pista. Falando em profissionalismo, Betinho, agora o Brasil voltando para a Fórmula 1 com piloto, né, finalmente, depois de muitos anos aí, e sendo que a gente tem uma história gloriosa na Fórmula 1, né? Você acha que o trabalho de vocês, essas clínicas, ajudam, pode contribuir para a formação de pilotos e a volta do Brasil ocupar o posto que sempre deveria ocupar nas grandes corridas de Fórmula 1 e outras? Eu acho que de certa forma assim que a gente está fomentando o automobilismo, né? Então o fato de a gente estar praticamente todas as semanas ali na pista fomentando o tema, você planta uma semente, né? Então mesmo eventos de lançamento de montadoras, você está recebendo clientes, está recebendo crianças lá como acompanhantes dos pais, por exemplo. Então eles veem na gente, de certa forma, uma inspiração ali, desperta o interesse pelo automobilismo de uma maneira geral. Lógico, quando a gente fala da clínica de pilotagem em si, da Two Drive, é um produto para proprietários de esportivos. Então a gente já está falando de um público que já tem habilitação, que conquistou ali um carro próprio desse segmento para poder participar de uma clínica dessa. Aí quando você fala dessa faixa etária, a gente já está excluindo um pouquinho aqueles que almejam chegar na Fórmula 1, porque ele teria que começar bem novo, né, no kart para poder seguir carreira. Eu vejo mais na parte de eventos mesmo, que a gente tem esse contato com famílias, com muitas pessoas que vêm nos procurar e falam, pô, eu vi isso, você falando sobre a sua carreira, tinha muito interesse que meu filho fizesse, queria saber como é.
E a gente não perdeu esse contato, né, com equipes de kart. Então, de certa forma, nós somos embaixadores de automobilismo e as pessoas buscam essas informações em nós ali na pista para que a gente ajude eles a dar os caminhos, o caminho das pedras para eles ingressarem e começarem no automobilismo. Mas não existe um curso específico para assim, formação de pilotos. Eu quero ser piloto, quero que meu filho comece a trabalhar na pista aí para futuramente ser um piloto profissional. Existe esse curso, não? Então, kart é a melhor escola, né? Então, se é um garoto jovem ali, eu acho que o kart é o que vai dar as principais lições para esse garoto e, sem dúvida nenhuma, um bom acompanhamento profissional de um coach ali de automobilismo, um piloto com mais experiência, que já tenha passado por várias situações, já tenha ido para a Europa e voltado, e tem algumas figuras no nosso meio que fazem esse papel muito bem. O próprio Gastão Fraguas, que já foi campeão mundial de kart, acompanhou o Caio Collet, entre outros talentos, desde o kart, levou eles lá para fora e manteve essa proximidade com eles, porque faz muita diferença você ter essa pessoa na sua carreira. Eu acho que, sem dúvida, esse acompanhamento assim, é algo que faz uma diferença muito grande aí, né, no início da carreira. Então é treinar de kart, procurar uma equipe séria, fazer treino, ver se a criança de fato gosta daquilo, que eu acho que tem um período ali que se confunde um pouco aquilo com divertimento. O desejo do pai, né? O desejo do pai, o divertimento e o quão profissional aquilo pode se tornar, né? Então, esperar de uma criança muito jovem também que ela já tenha essa ideia formada é difícil, mas ela vai deixando os recados. Você percebe o talento que tem que ter, a dedicação, como todo esporte profissional. Então, ela vai se mostrando ali que ela está apta para seguir carreira. Então, acho que o kart é a principal escola. E depois é o passo a passo, né? Para cada categoria você vai ter a escola para você tirar suas carteiras de piloto e tudo para você ir subindo degrau a degrau, para você fazer o caminho mais curto possível com sucesso até conseguir uma vaga lá fora, né? E como você disse, agora a gente está com a felicidade de ter o Gabriel lá representando a gente na Fórmula 1. Ele já passou pela mão de vocês ou não, Gabriel? O Gabriel teve com a gente numa fez clínica. Uma visita numa clínica nossa, que foi muito bacana. Então ele pôde conversar com os nossos clientes, contar um pouco da história. Ele estava na Fórmula 2 ainda, foi no começo do ano passado, né? E foi muito legal essa experiência de troca com os clientes, que todos que estão lá levando o carro esportivo para a pista são clientes que gostam de automobilismo, né? Então, ter esse contato com um cara como o Gabriel, que está entrando na Fórmula 1, é muito bacana. E aí, perguntas, essa troca entre um e outro, enfim, foi muito legal. Escuta, a pessoa que não tem um carro esportivo, ela tem a chance de participar disso? Vocês têm como oferecer o produto ou não? A gente, no Velocitar, eles têm alguns carros que eles locam para esse tipo de... Depende do local onde vocês vão trabalhar, é isso? Interlagos, por exemplo, não tem, mas o Velocitar, especificamente, eles têm alguns carros que eles locam para esse tipo de experiência. Mas, normalmente, o que a gente procura mesmo são os clientes que têm o carro esportivo. Vocês já foram instrutores, né, de pilotos iniciantes e pilotos que se transformaram em pilotos profissionais. Participaram do Troféu Maserati, não é isso? Como é que é essa experiência? Me conta como foi isso. Acho que o Betinho fez o... Lá no início eu comecei o trabalho como coach no Troféu Maserati. Então, no primeiro ano da categoria aqui no Brasil, o que acontece é que os pilotos que ingressam nessas categorias, como o Troféu Maserati, como a Porsche Cup, no fim são empresários que tiveram pouca base no automobilismo, ou seja, não fizeram uma carreira desde o início no kart e deram sequência, e tiveram a oportunidade de conquistar um patrimônio e surgiu uma categoria que se enquadra perfeito com o que eles estão buscando. Aí eles buscam a orientação de um piloto profissional para fazer esse acompanhamento de perto, que é um pouco do trabalho que eu faço também junto com a Porsche Cup. O Hanna já teve a oportunidade de fazer também há muito tempo, de estar lá auxiliando eles a encurtar esse aprendizado, né? Então, poder dar as dicas, fazer com que análise de dados, de câmera on-board, para que esses caras evoluam em pouco tempo dentro do automobilismo, com um carro já com bastante potência. Então é onde eu tive um primeiro contato com esse trabalho, foi lá no Troféu Maserati e dei sequência em paralelo com a Porsche Cup desde 2005 até hoje. Então estou há 20 anos lá na Porsche Cup fazendo esse trabalho como coach, ajudando esse perfil de cliente que começa já numa categoria dessa com um carro forte, mas que teve pouca base ali no início.
Mas tiveram muitos clientes desses que estão hoje na Porsche Cup, na Imperial Endurance, que passaram por nós, passaram pela clínica. Então eles começaram tarde no automobilismo, ou seja, com os carros esportivos dele levando para a pista, frequentaram as clínicas por um longo tempo e depois acabaram subindo de categoria, indo para a Porsche Cup e hoje estão lá disputando o campeonato lá. A gente tem mais de 10 clientes que estão na ativa, mas eu acho que a gente já teve mais de 30 que passou por nós na clínica e ingressou no automobilismo. Então, não enxergo como a gente, na escola ali no kart, né, como a gente estava falando, de projetar para a Fórmula 1, mas para as categorias de turismo, sem dúvida nenhuma, esse primeiro contato com a gente na clínica e depois ingressar no automobilismo, isso acontece com uma certa recorrência. Assim. Acho que hoje tem uns 10 a 15 na Cup que passaram pela nossa clínica nos 2 últimos anos e estão competindo. E na história acho que já tiveram mais de 30 com certeza, assim, que começaram com carro de rua e em pouco tempo já passaram para os carros de corrida. O cliente de vocês, em suma, é o cara apaixonado por carro, né? O cara que gosta de velocidade, né? Tem que ser. A velocidade não é incompatível com a segurança? Conta essa história para nós. Eu acho que assim, você tem que estar no lugar certo para ter velocidade, você tem que estar no lugar certo, no lugar adequado. O lugar adequado para você acelerar esses carros é na pista. Que, mais uma vez, por mais que exista o problema da segurança por conta da velocidade, o risco por conta da velocidade, a gente está num ambiente totalmente pensado para aquele tipo de situação, para você acelerar um carro, se você escapar numa curva, a zebra está num momento certo, o guarda-reio foi pensado para absorver o impacto, a área de escape foi pensado numa escapada. Então, assim, você está num ambiente totalmente pensado para aquele tipo de atividade. Assim como a ambulância, o resgate, tudo isso tem que estar preparado. E a gente toma conta, a gente tem um zelo grande com relação à segurança nos nossos eventos. É importantíssimo para a gente estar com isso bem redondo para não ter nenhum problema com o cliente. Isso eu posso comprovar, hein? Essa dupla aqui não trabalha com pouca coisa, não. Eu estou sabendo que vocês, inclusive, recusaram trabalho já, porque o cliente queria que vocês fizessem o test drive sem o uso do capacete, é verdade? Em alguns eventos de pista a gente passa por esse tipo de situação, mas a gente não faz sentido você estar num autódromo, né, com velocidade alta e sem o uso do capacete. Então a gente é uma recomendação nossa sempre utilizar o capacete nos eventos de pista. É porque uma pista ela convida você a acelerar, né? Eu percebo muitas vezes nós jornalistas que fazemos test drive na pista, não somos pilotos, estamos muito longe disso, mas você dá uma volta, principalmente quando você dá uma volta acompanhado de um piloto profissional, aí você sente o poder da máquina, né, e a possibilidade que você tem de acelerar, e você vira um piloto, né? E aí que mora o perigo, não é isso? A segurança é fundamental nesse caso. Pra gente é princípio básico, assim, como empresa envolvida nesse segmento, segurança em primeiro lugar sempre. Então, a gente, por ter vindo do automobilismo desde pequeno no kart, eu acho que o automobilismo ensina muito isso, e a gente vê a evolução que o automobilismo teve durante todo esse período, né, os acidentes fatais e tudo, e como cada acidente serve de aprendizado para evoluir. E você vê como essa indústria do automobilismo ela é utilizada a favor dos carros de rua para que se melhore a segurança dos carros de rua. Então é um grande laboratório para você conseguir evoluir. Então quando se fala em automobilismo, uma das primeiras palavras que eu penso é em segurança. Então eu acho que a gente é uma grande referência, na verdade, com relação à segurança. É um esporte de risco, sem dúvida nenhuma. Estamos falando de carros a mais de 200 km por hora, buscando o limite o tempo todo, freando tarde, contornando a curva o mais rápido possível, um do lado do outro. Mas segurança, eu acho que é o tema principal ali, é o que está todo mundo preocupado, está todo mundo com a indumentária completa, tudo do carro foi projetado para você estar naquele ambiente da maneira mais segura possível. Então, está alinhado com o que o Rana falou, né? Se você busca essa adrenalina, você busca acelerar um carro, o local é o automobilismo, que é onde vai te oferecer a maior segurança possível para você fazer isso sem ter nenhum problema
igual pode acontecer no ambiente de rua. Né? Curioso, né, que a pista, né, o autódromo, sempre foi um laboratório do ponto de vista da tecnologia, do desenvolvimento de equipamentos de segurança, principalmente no automóvel. Né? Imagino que quase todos os equipamentos de segurança usados hoje no carro de rua vieram da pista, né, do experimento da pista. E o comportamento do motorista também, né? Pelo que vocês estão falando, quer dizer, na pista você está num extremo de uso daquela máquina, você tem que saber se comportar de uma maneira diferente que você está na rua. Mas aquilo você vai utilizar também, aquela experiência você vai utilizar também na rua. Né? Sem dúvida, essa técnica do automobilismo ela é aplicável. Né? Infelizmente, não é todo mundo que tem essa oportunidade de estar em contato com o carro no ambiente de pista e aprender essa técnica para depois aplicar na rua. Mas é uma das coisas que a gente fomenta bastante, é isso. Para quem é proprietário de um carro esportivo, mesmo que não seja uma pessoa que queira chegar em algum lugar no automobilismo, mas esse aprendizado, conhecer melhor o seu limite no ambiente seguro e controlado, com orientação de profissionais, faz da experiência dele no dia a dia de rua muito mais segura. Né? Nesse sentido, você acha que essa clínica ou qualquer experiência na pista também é útil para o motorista comum, aquele que tem um carro normal de rua, não exatamente um esportivo? Sem dúvida, porque a gente está falando de frenagem, de frear o carro corretamente, de você saber se posicionar bem, a maneira como você se posiciona dentro do carro, a posição de dirigir. Então, a gente começa bem da parte bem básica sempre. Toda a clínica faz parte do briefing falar sobre posicionamento de direção. E imaginar que é a primeira coisa que cada condutor faz antes de entrar no carro. Ele aluga um carro, senta no carro, a primeira coisa que ele faz é a posição. Só que em nenhum momento falaram para ele como é a posição correta. Não existe essa orientação, né? Não, então ele acaba chegando muitas vezes já com muito tempo de CNH, vários vícios de rua, ou seja no evento nosso de test drive, ou seja no evento da clínica, e a gente tem que corrigir. E é difícil para um cara já com 10 anos de CNH você falar para ele que ele tem que guiar um pouco mais próximo do volante. A gente até brinca, né, que os clientes chegam e falam, não, eu prefiro uma posição mais confortável. O conforto para ele está na distância. Mal sabia ele, né, cara? Está distante do volante. A gente fala que conforto a gente deixa para a montadora, fabricar bancos confortáveis, tecidos de qualidade, mas a posição ela tem que estar voltada para a segurança e ela é responsabilidade de cada um na hora de você fazer. A direção defensiva é um elemento aí que contribui para isso? O que é exatamente a direção defensiva? A gente até prefere sempre usar o termo direção preventiva, que é para você realmente prevenir, se antecipar de alguns acidentes. Né? Então, quando a gente fala de um curso de direção preventiva, a gente está falando de cursos que simulam exercícios de situações que podem vir a acontecer no dia a dia, situações urbanas. Então, imaginar você está na estrada e você tem uma situação que o trânsito de repente para e você tem um caminhão parado na sua frente numa faixa e você tem que fazer uma frenagem de emergência, aí você vê um espaço na faixa ao lado e você tem que posicionar o carro na faixa ao lado para você não entrar debaixo do caminhão. Então é um dos exercícios que a gente pratica num curso de direção preventiva e que é extremamente útil para o condutor comum, que eventualmente nunca testou o ABS do carro dele e você, através de exercício de repetição com cones, ele ganha uma confiança no que o carro dele pode fazer. E ele aprende que ele pode usar o ABS, que ele consegue fazer um desvio com o volante sem tirar o pé do freio, coisas que eventualmente estão bloqueadas ali na mente dele e exige prática. E mesmo nas clínicas de pilotagem, quando o cara vai lá para guiar o carro esportivo dele, que acaba fazendo uma frenagem mais forte, que acaba controlando o carro numa saída de traseira, tudo isso é aplicável também no dia a dia dele, na estrada, na cidade, enfim. Então eles acabam levando isso para o dia a dia deles. E é legal falar também que muitas vezes depois que o cara vai para um dia de pista, no qual ele saciou toda a adrenalina dele de velocidade, de tudo, ele sai mais tranquilo para a cidade. Então depois que ele acelerou bastante naquele dia, quando ele vai para pegar o carro dele de rua e vai para a casa dele, ele está muito mais sossegado, muito mais tranquilo. E isso é muito bom para o trânsito, né? Qual é o carro mais seguro do Brasil? Não precisa dizer marca nem modelo, se não quiserem. Mas o que um carro pode oferecer para garantir a segurança do condutor? Acho que hoje até legislação, né? Todos os itens de segurança. Eu acho que o ABS foi um dos principais
itens de segurança nos carros, que é obrigatório inclusive, mas que de fato salvou muitos acidentes, muitas pessoas, que eu acho que é um item fundamental, que foi uma grande evolução. E depois o controle de estabilidade, controle de tração, os airbags, o quanto tudo isso somou, né, para a segurança dos ocupantes ali dentro do carro, a própria deformidade das peças e uma dissipação maior da energia, não passando tanto para o habitáculo, né, para os condutores. Você vê que os carros hoje, qualquer batidinha, desmonta o carro inteiro. Então você vê que tudo foi sendo desenvolvido de uma forma que é melhor pro condutor, né? Evita um risco maior de se prejudicar ali, de machucar, qualquer coisa nesse sentido. Mas eu acho que o ABS, para mim, acho um grande divisor de águas aí. Depois que ele veio como obrigatoriedade para todos os veículos, isso é um item de segurança que é preventivo, né? Está antes do acidente. Só que eles precisam saber usar, porque muitas vezes o cara freia, acha que aquela trepidação, pelo menos acontecia mais um pouco, no começo era mais isso, né? O cara sentia aquela trepidação, achava que o freio estava com algum problema, tirava o pé do freio e acabava batendo. Aí não tava nada. Aí não adiantava nada. Hoje em dia, acho que as pessoas estão muito mais familiarizadas com isso, apesar de ainda não saberem frear de forma eficiente numa frenagem de emergência, né? Assistência à direção, que está cada vez mais presente no carro, ela está mais voltada para a segurança ou para o conforto do motorista? Eu acho que para a segurança, cara. Você acha que o carro autônomo é o suprassumo da segurança? Eu acho que, sem dúvida, com o tempo, tende a ser algo que ajude muito. Eu acho que ainda tem muita coisa a se evoluir, mas você percebe esses assistentes ajudando bastante no trânsito urbano. Então, quanto mais tecnologia, lógico que é um processo para isso ficar de fato redondo e funcionar super bem, mas impressiona as novas tecnologias, o Presense lá, por exemplo, da distância para o carro à frente, ele já dá aquela pressionada no cinto, já o pedal já fica um pouco mais firme, né? Já aproxima as pastilhas do disco. Então, tudo isso, assim, você vê que a tecnologia está indo a favor aí do condutor para que ele realmente tenha uma resposta e ele consiga assumir. Eu acho que o autônomo a gente está um pouco ainda distante, o 100% autônomo, mas esses assistentes, sem dúvida nenhuma, eles auxiliam demais o condutor comum. Principalmente para o distraído, né? Aquele que tá fazendo alguma coisa errada, não tá mexendo no celular durante o trânsito. Enfim, Presense, que é um dos itens aí que é equipado em alguns carros, é muito eficiente, né? A maioria dos motoristas do Brasil ainda não tem acesso, né, a essa tecnologia, assistência ao motorista. Eu pergunto, que orientação vocês dão para esse motorista comum, em termos de segurança? Que comportamento ele deve ter para estar mais seguro no trânsito? Eu acho que o primeiro ponto, sem dúvida, é o bom posicionamento na hora de você dirigir o carro. Então, esse cuidado com a posição do banco, acho que é fundamental. Não utilizar o celular ao volante, eu acho que é uma coisa básica, mas que cada vez mais no trânsito urbano você vê o quão recorrente é isso. Basta você olhar para os lados e você vê todo mundo dirigindo com o celular na mão. Então, isso tira demais a atenção. Imagina para quem não tem eletrônica, né? Você fica totalmente refém ali da sua atenção, você acaba perdendo bastante atenção. Objetos soltos dentro do carro, que é algo que a gente sempre valoriza bastante, mas que as pessoas não se atentam tanto no dia a dia. Então, qualquer coisa que possa tirar sua atenção numa situação de emergência, né? Que você nunca acha que vai acontecer com você. Aí, de repente, você está com sua família no carro, você é surpreendido com um trânsito que para, ou um cachorro que passa na sua frente, algo do tipo. E, às vezes, é uma fração de segundo que algo pode tirar a sua atenção ali durante a direção, ou se deslocar para debaixo dos pedais e inibir que você consiga fazer uma frenagem corretamente. Então, procedimentos básicos ali eu enxergo como sendo um dos principais, principalmente para quem não conta com toda essa assistência tecnológica ainda no seu veículo. Conhecer seu carro, né? Conhecer bem o carro que você está guiando. Mas é uma coisa que você falou, Joel, que é o comportamento do condutor. Isso está muito ligado a isso também. O brasileiro é um mau motorista? Eu não acho que é mau, mas assim, ele tem alguns vícios errados que nunca foram, talvez coisas que não foram ensinadas para ele no momento que ele tirou a carteira de motorista. Isso acho que faltou mais um treinamento melhor
um aperfeiçoamento melhor nas técnicas de direção, que a gente não vê isso acontecendo. Por isso os treinamentos de direção preventiva são essenciais para a vida do condutor. Mas isso não deveria ser já na formação do motorista? Quando o sujeito vai tirar a carteira da habilitação, não deveria ser mais exigente? Tem muita gente que questiona isso e acha que deveria ser exigido, por exemplo, uma direção noturna, uma direção no piso molhado, sob chuva. Como é que vocês entendem isso? A formação é muito falha? Olha, é um assunto polêmico, né? Mas sem dúvida nenhuma, eu acredito que tem muito para se evoluir nesse ponto, nesse aspecto, porque imaginar um pouquinho como se você for enxergar a aviação, né? Então você cumprir X horas de voo antes de você poder tirar a sua licença é algo que eventualmente, no caso lá o brevet, mas é uma coisa que faria uma diferença sem dúvida nenhuma, porque muito de tudo que a gente está falando você adquire com prática. Como você vai exigir de um condutor que recém tirou a carta de motorista e nunca pegou a estrada, de que ele já está pronto para aquilo, ele nunca viveu aquela experiência. Então é na prática que você acaba pegando essas dicas, são situações do dia a dia mesmo que fazem você evoluir. Como fazer isso, como criar essa bagagem, essas horas de voo, quanto tempo seria o correto para que essa pessoa pudesse receber uma CNH, não é uma coisa simples, uma equação simples de você fechar. Então eu acho que vários cuidados foram tomados, a própria permissão, né, para você dirigir, a temporária, que você fica por um período, você tem X pontos para... É uma forma, você vê que tem uma preocupação por trás. Se é o melhor, se não é, também não tenho qual é a solução, a melhor solução. Mas talvez oferecer um curso de direção defensiva, a pessoa adquirir X pontos dentro daquele curso, para aí sim ela poder tirar a carta. Eu acho que daria para colocar mais coisas nesse processo que somasse para a experiência do condutor. Houve uma evolução, pelo que você está falando, e a gente sabe que houve uma evolução nos últimos anos, né, em relação à exigência, não é, da formação do motorista. No entanto, o Brasil ainda continua com um dos líderes de acidente e de mortes do trânsito, né? Por que acontece tanto acidente? O que vocês acham que a gente poderia fazer, que a sociedade poderia fazer para melhorar esse índice? Mas isso eu acho que está muito relacionado à imprudência do motorista, né? O brasileiro, talvez culturalmente, seja um país que as pessoas são muito imprudentes. Desde o uso do celular, desde a velocidade excessiva nas vias. Isso, eu não sei qual seria o cuidado, o que ele deveria fazer. Eu sei que quanto mais gente for para as clínicas, também tem esse lado que o cara sacia a velocidade dele, sacia essa vontade de acelerar nas ruas no lugar certo. Mas pro todo, assim, é difícil falar, né? Então vamos convidar todo mundo a participar da clínica, né? Porque ali você pode acelerar com segurança, não é isso? É isso. Com certeza. Mas eu acho que ser mais rígido com as regras também, né? Isso eu acho que é uma coisa que pode fazer bastante a diferença, assim. Aquele sentimento, e eu também percebo uma evolução. As pessoas, com a questão da pontuação da CNH, tudo isso, eu percebo uma mudança de comportamento, porque as penalidades são altas. Também pode-se aumentar isso de certa forma, mas a pessoa pondera esses pontos hoje em dia antes de cometer alguma infração, né? Mas eu acho que é isso. E a gente está falando de um país grande, né? Onde eventualmente até as rodovias podem influenciar o número de acidentes, a condição das vias. Então não é só o condutor, mas são vários itens aí, eu acho que influenciam, né? Mas a má formação e a imprudência deve ser a maior causa, né, de acidente, com certeza. Agora, falando em segurança ainda, em outra segurança, a necessidade que muita gente tem no Brasil de blindar o seu carro, né? Uma segurança aí social. No entanto, ele transforma o seu carro fica mais pesado, mais difícil de conduzir, enfim. Ele tem que tomar alguns cuidados especiais. O que vocês recomendam? Ele tem que ter um curso para reaprender a dirigir o seu carro blindado? E que cuidados que ele tem que tomar para se defender, para fazer jus àquela segurança que ele está procurando? Acho que hoje houve uma evolução muito grande em relação aos carros blindados, né? A tecnologia para se blindar um carro melhorou muito.
E isso faz com que o carro seja cada vez mais próximo do que é o comportamento do carro sem a blindagem. Mas a parte de comportamento do condutor, quando tem um carro blindado em suas mãos, isso que acho que é o essencial. Ter um curso também, saber como utilizar o carro nesse tipo de situação, de emergência, de segurança, de abordagem, isso faz uma diferença também. Vocês têm algum tipo de orientação nesse sentido? A gente tem sim, a gente já aplicou para algumas turmas já cursos focados em carros blindados e passa desde isso que o Rana falou, né? Desde a parte teórica ali do condutor, entender melhor um pouco até como funciona a cabeça do criminoso. Então você precisa conhecer um pouco do lado de lá das coisas, então tem uma parte teórica bem densa ali que aborda um pouco desses temas. Para você um pouco entender como você tem que se comportar sabendo um pouquinho do lado de lá. Então, desde manter uma distância correta para o carro da frente quando você para no semáforo, você tendo como referência você enxergar os pneus traseiros do carro apoiado no chão, então é uma distância, uma referência para a pessoa saber a distância que ele para, que você não pode ser um objeto totalmente estático ali, então você tem que ter o mínimo de espaço para você se movimentar em caso de uma abordagem ou algo do tipo. Embarque e desembarque, que embarque, é um tema desembarque é crucial, né? Crucial, e porque é aquele momento que você de fato está à mercê, né? Então você está num carro blindado, mas você em algum momento vai entrar ou vai sair dele. Então é você ter esses cuidados e você ter que pensar, infelizmente, né? A gente vive numa cidade que, principalmente aqui em São Paulo, que a gente precisa estar o tempo inteiro atento e pensando nisso. Então, ao invés de usar a farmácia, parar no ambiente de rua, tentar fazer isso num shopping, alguma coisa do tipo, você fica um pouco refém, mas eu acho que são procedimentos básicos para quem usa um carro blindado e que sem dúvida traz mais qualidade aí pro dia a dia do condutor. Eu agradeço ao Betinho, ao Rodrigo por essa entrevista, ao Auto Informa Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagem. Muito obrigado pela sua presença e deixo aqui o endereço, o contato de vocês, para quem gostar e quiser acelerar na pista, ter o apoio de vocês. Como é que entra em contato com vocês? Tem através do nosso Instagram, que é @2drivebr. Tá aqui para vocês o contato. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês aí pelo convite. Valeu. Mais uma vez.